Bem, meu caro amigo, minha cara amiga, diretamente do canal do Modesto Neto, com a gravação e edição de mais um vídeo para cada um de vocês e indo direto ao ponto, sem conversa fiada, enrolação e meias palavras, buscando ser fiel com os fatos reais e acontecimentos verdadeiros, é que venho diante de cada um de vocês para falar de tudo isso que vem acontecendo e daquilo que a gente presenciou, vem presenciando, porque só quem não acredita em todos esses fatos e acontecimentos é quem tem realmente uma viseira nos olhos, um tampão nos ouvidos para não ouvir, diabo, e realmente a inteligência apropriada minimamente de cada pessoa para entender o que de fato vem acontecendo em nosso Brasil, em nosso país. Por isso mesmo, vamos ler uma matéria correlacionada com tudo isso que vem acontecendo, com essa senda golpista que tem sido o assunto do momento, mas vamos tocar no assunto também aqui no nosso canal. Vamos a uma matéria do Estadão que fala do Bolsonaro nu. Vamos à matéria? Pois bem, o que será que quis dizer o Estadão com essa matéria Bolsonaro nu? Será uma cronologia de toda essa tentativa golpista em nosso país, mais um dos tantos que os militares, juntamente com o poder econômico e pessoas da iniciativa privada e civis, vem tentando ao longo da história deste país, desde a implantação da República em 1889. Vamos à matéria. Vamos lá. O relatório final da Polícia Federal, PF, sobre a tentativa de golpe de Estado que teria sido urdida no seio do governo de Jair Bolsonaro para aferrá-lo ao poder, der certo, não surpreendeu quem acompanhou minimamente a vida pública do ex-presidente, desde quando saiu do Exército em desonra, passando por uma frívola carreira parlamentar que, se prestou para alguma coisa, foi enriquecê-lo além de sua família, até chegar à presidência da República. Bolsonaro jamais traiu seu espírito golpista. Quer dizer, não é de hoje. De mau militar e mau deputado e mau presidente, foram quase 40 anos de exploração da insurreição e da infâmia como ativos políticos. Quer dizer, nada de bom ele fez durante todo esse tempo. Este jornal seguramente não está surpreso com o que veio a público após o ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal, STF, levantar o sigilo sobre o referido relatório. Afinal, faz quase 25 anos que já sublinhávamos nesta página o veso parasitário de Bolsonaro no Brasil pós-redemocratização, chamando pelo que é um desqualificado que se serve das mesmas liberdades democráticas que sempre quis obliterar. Vê o editorial Dejetos da Democracia, de 8/1/2000. Isso certamente foi um editorial do jornal referente a esse comportamento imoral de Bolsonaro. A rigor, ninguém precisava de um relatório policial de mais de 800 páginas para saber que Bolsonaro é um golpista inveterado. Quem já votou nele ao longo da vida pode alegar tudo, menos desconhecimento de sua índole destrutiva. Mas, para quem quiser, aí está
o portentoso material reunido pela Polícia Federal a encadear fatos e personagens com notável robustez, além de desnudar o espírito insurreto que jamais deixou de guiar o ex-presidente ao longo de sua trajetória. É essa a verdade, o jornal está certíssimo. Segundo a Polícia Federal, Bolsonaro planejou, atuou e teve domínio de forma direta e efetiva das tramóias para impedir a posse do presidente Lula da Silva, o que teria incluído até um suposto plano para assassiná-lo, entre outras autoridades. E não só entre novembro e dezembro de 2022, mas durante todo o mandato que, recorde-se, começou com a disseminação de mentiras sobre a suposta fragilidade das urnas eletrônicas. Ainda de acordo com a Polícia Federal, essa desabrida campanha de desqualificação do sistema eleitoral já era parte do plano golpista de Bolsonaro se insurgir contra um resultado nas urnas que não fosse a sua reeleição, contando com a desconfiança que semeou entre milhões de brasileiros, poderia lhe ser útil no futuro. É dizer, todo o período em que ele esteve no governo e mesmo antes, ele tramou, ele idealizou e colocou na cabeça das pessoas essa ideia de desconfiança, de descredibilidade. É fundamental frisar que ainda se está em fase de inquérito policial, de modo que o contraditório e a ampla defesa só estarão plenamente garantidos aos 37 indiciados, como é próprio do Estado Democrático de Direito. Mais à frente, vale dizer, se e quando a Procuradoria-Geral da República vai oferecer denúncia contra eles. 2. As acusações forem aceitas pelo STF. E 3, o caso, então, entrar na fase judicial propriamente dita. Entretanto, as eventuais provas que poderão ser apresentadas à Justiça pelo parquet, obviamente serão decisivas apenas, por assim dizer, para o destino penal de Bolsonaro. Já sobre seu golpismo, não há prova mais cabal do que se trata de um inimigo figadal da democracia do que seu próprio passado. Nesse sentido, é estarrecedor ainda haver no seio de uma sociedade que se pretende livre e democrática quem admita a presença de alguém como Bolsonaro na vida política. Ou pior, que enxergue como democrata, patriota, vítima do sistema ou baboseira que o valha, um sujeito de quinta categoria que já defendeu o fechamento do Congresso, lamentou o baixo número de concidadãos torturados e mortos nos porões da ditadura militar, pregou o fuzilamento do presidente Fernando Henrique Cardoso e trata adversários políticos como inimigos a serem eliminados, inclusive fisicamente. Realmente é isso mesmo que ele prega. Ademais, Bolsonaro jamais desestimulou as manifestações de teor golpista realizadas em seu nome, como os acampamentos na frente de quartéis país afora. Tudo indica que não o fez para falsear um clamor popular pelo golpe e, assim, pressionar as Forças Armadas a apoiá-lo na intentona, o que, para o bem do Brasil, não ocorreu. A justiça, primeiro, e a história, depois, hão de ser
implacáveis com Bolsonaro e todos os que flertaram com a destruição da democracia no Brasil. É isso que realmente deveria acontecer e esse pessoal, inexoravelmente, deveria ser punido pelo mal, pelo tanto de mal que fizeram ao nosso país, porque não é fácil o que esse pessoal fez. Só realmente os imbecis, idiotas, ou que vivem em transe ou noutro mundo, no mundo paralelo, é que podem realmente acreditar e se deixarem iludir nas narrativas de Jair Messias Bolsonaro e seus asseclas mais chegados. Vamos, pois, aos meus comentários e conclusões finais. Pois é, meu caro amigo, minha cara amiga, a gente fica até certo ponto com muita perplexidade diante de tanta gente acreditando ainda nessa falsa narrativa de Jair Messias Bolsonaro, mesmo diante de todo esse percurso, de todo esse histórico de vida dele mesmo, do qual todo cidadão brasileiro é sabedor. Na realidade, ele não foi um bom militar. Fala, não me diga! Foi um militar expulso do exército por mau comportamento, quis até explodir a caserna onde prestava serviços, fez também um planejamento para explodir o abastecimento de água da cidade do Rio de Janeiro e depois se tornou vereador, deputado federal. E o que é que realmente ele fez, como demonstra a matéria, ele durante todo esse período em que foi um parlamentar apagado, um pífio parlamentar e nada apresentou de benéfico para o país, nem sequer um projeto de lei nesses 28 anos de mandato de deputado federal. Meu Deus! Depois o indivíduo desses, desqualificado, que não tinha a menor condição, veio a se tornar presidente da República. E desde que assumiu o mandato, o que fez foi justamente incentivar a rixa, a ira entre irmãos, entre pessoas, e praticamente incentivar sempre essa senda golpista que sempre lhe persegue por toda a sua vida. Então, Bolsonaro foi uma pessoa que realmente chegou de forma desmerecida a ser presidente da República, porque, sinceramente, se tratava, e todo mundo disso tinha conhecimento, de uma pessoa extremamente desqualificada para ocupar um cargo de tamanha relevância. Como é que as pessoas ainda teimam em defender esse crápula, esse indivíduo criminoso, esse indivíduo que deseja o mal para o próximo, a eliminação física de adversário, planejou nessa tentativa última de golpe, da qual o Brasil é um país exemplarmente golpista, principalmente com as Forças Armadas, que tem Forças Armadas estas que sempre foram golpistas, e não bastava chegar um maluco desses, um indivíduo que realmente não se prestava para absolutamente nada, vir a se tornar presidente da República. Que burro, dá zero pra ele. E veja aí no que deu, veja aí no que ele fez. Só não acredita quem realmente é imbecil, é idiota, é uma pessoa que realmente teima em não ver a realidade diante de seus olhos. Então, há de se perguntar: onde será que vivem essas pessoas? Será que vivem num mundo surreal que criaram exclusivamente para elas próprias?
porque, minha gente, as provas são cabais e irrefutáveis. E não bastava nem sequer as provas, porque o comportamento de Bolsonaro, a história de Bolsonaro, desde a época que era militar, é a pior possível para um cidadão que se diz querer ser exemplar, que se diz ser defensor da democracia, quando na realidade ele sempre teve a pecha de golpista, de ditador, inclusive defendendo sempre a implantação de uma ditadura, incitando a população, seus partidários, como fez durante o ano de 2022, quando perdeu as eleições para Luiz Inácio Lula da Silva. Então, que conversa fiada é essa de que ele queria a democracia, que ele era um homem da paz, quando na realidade o que ele pregava era sempre a intriga, a desordem, justamente para tentar emplacar uma GLO, uma desordem generalizada e vir a tomar o poder e se tornar mais um ditador neste país. Dos tantos que já passaram e ninguém aguenta mais, ninguém está preparado para aguentar mais uma ditadura. Por isso mesmo é que as pessoas democráticas deste país não devem abrir mão de forma alguma para esse pessoal que defende uma ditadura, que defende Bolsonaro, porque esse Bolsonaro é um crápula de marca maior e o lugar dele, na realidade, é na prisão. Duvido muito que isso venha a acontecer. Só acredito que realmente esses 37 indiciados serão denunciados e condenados e virão a ser julgados para pagar pelos seus crimes, quando realmente eles estiverem presos de verdade, pagando pelo mal que fizeram a este país. E isso, se não vier aí a reboque, mais uma anistia para justamente desculpabilizar esses criminosos que tanto mal fizeram ao Brasil. Seria interessante que o Supremo Tribunal Federal fique bem atento para não deixar passar de forma alguma essa anistia, como quer uma parcela de congressistas picaretas que querem emplacar essa anistia e, quiçá, também parte de políticos do próprio governo. E isso é uma vergonha. Não é possível a gente ser um exemplo de país que sempre foi golpista por natureza, desde a implantação da República, que veio a reboque de um golpe militar capitaneado pelo Marechal Deodoro da Fonseca contra o imperador Dom Pedro II. Não. É essa a história e é isso que nos mostra a história. E depois da República, vários golpes e várias ditaduras foram desencadeados e foram implantadas neste país. Então, isso é uma vergonha que deve ser refutada e repugnada pela população democrática deste país. Então, meu caro amigo, minha cara amiga, por hoje é só. Peça a cada um que inscreva-se no canal do Modesto Neto, deixe o gostei para a plataforma reconhecer, ative o sininho para receber todas as notificações, compartilhe com um amigo, com uma amiga, para que venha a conhecer este canal e o meu trabalho e comente aí embaixo. Você acredita que esses 37 indiciados irão para a cadeia? Você acredita que Jair Bolsonaro será preso de verdade? Você acredita que Bolsonaro, na realidade, sempre foi um bandido, desde quando foi militar? Comente aí embaixo também. Então, meu caro amigo, minha cara amiga, por hoje é só. E espero voltar a qualquer momento com mais um vídeo especial e diretamente para você.